a todos e a todas. Com enorme satisfação que eu começo hoje a mediar essa sala. Eu sou uma pessoa branca, estou usando cabelos lisos com faixa verde na cabeça, camiseta amarela e um colar azul artesanal. Eu me encontro no cenário do escritório de minha casa, com uma lousa ao fundo. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira edição do ZAI, Festival Afro-Brasileiro e Africano do Instituto Federal de São Paulo, Campus Birigui, que tem como tema o protagonismo feminino na luta contra o racismo. Sou a professora Zionice Gerbellini Marques Rodrigues, serei a mediadora dessa atividade sala. Mas antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, vou falar brevemente sobre a Comissão Etno-Birigui, que é responsável pela organização deste evento. A Etno-Birigui é uma comissão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de São Paulo, Campus Birigui, criada pela Portaria 87, de 1º de outubro de 2019. Tem como propósito colaborar na formação de uma sociedade mais justa para todos. Sua missão é desenvolver ações que promovam o conhecimento da cultura, do pensamento e das vivências dos povos negro e indígena. A Comissão Etno-Birigui tem realizado palestras, curso de formação docente, organizado visitas técnicas à aldeia Icatu, em Braúna, São Paulo, e ao Museu Afro-Brasil, em São Paulo. Também a idealizadora dos eventos Arandu Festival, também é idealizadora dos eventos Arandu Festival Indígena e IFSP, do IFSP Campus Birigui, que acontece em abril, e o ZAI, Festival Afro-Brasileiro e Africano, do IFSP Campus Birigui, que acontece em novembro. Os nomes Arandu e ZAI significam conhecimento, pois nós da Comissão Etno-Birigui acreditamos que este é um dos caminhos para construirmos uma sociedade antirracista. Eu gostaria de, antes de apresentar as nossas palestrantes do dia, que se caso haja alguma interrupção na transmissão, eu peço que retornem, que fiquem na sala. Em 10 minutos nós vamos tentar fazer voltar, né? Caso haja uma obstrução de internet, alguma coisa em um dos polos aqui que a gente está transmitindo, o evento será refeito, tá? Então, peço que aguardem 10 minutos. Caso haja alguma queda de internet, vai ser retomado em 10 minutos. Peço que fiquem calmamente aí no espaço, né, aguardando a retomada das atividades. Mas, né, provavelmente não vai acontecer nada, que não está chovendo e tudo mais. Bom, a nossa palestrante, uma das nossas palestrantes aqui, é a professora Cíntia, né? A Cíntia de Almeida da Silva Santos é pós-doutora no Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, em 21. Doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar em 2017, mestre em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar em 2012. Possui como temáticas de estudo tipologias de bibliotecas, bibliotecas do IFSP, educação profissional e tecnológica, pesquisa e extensão nas bibliotecas do IFSP, profissionais da informação como pesquisadores. É bibliotecária, documentalista no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Araraquara. Então, uma das palestrantes é a professora Cíntia, e também teremos aí a participação da professora Daiane Catiúcia Dantas Rocha,
Ela é bacharel em comunicação social, licenciada em pedagogia e letras e especialista em educação especial e educação à distância. Desenvolve projetos em arte e educação e tecnologia associada ao incentivo ao comportamento e à adesão de práticas sustentáveis em escolas públicas, voltada à discussão de questões relacionadas às relações de gênero, direitos humanos, ações afirmativas e etnia na escola e em outros setores da sociedade. Hoje, nos trazem a palestra Por uma Educação Sem Racismo, o protagonismo negro na literatura. Então, com a palavra, as nossas palestrantes dessa manhã ensolarada. Obrigada, professora Zione. Quero agradecer, vocês estão me escutando, me vendo, tudo ok? Estamos sim, tudo ok, Cíntia. Tá. Quero agradecer o convite que a professora Elisandra, que faz parte da comissão, fez para estar aqui hoje, né? E agradecer também a parceria com as professoras Zione e com a professora Daiane. A professora Zione já me apresentou, eu trouxe aqui hoje um arquivo, uma apresentaçãozinha, para falar um pouco mais da minha vida, de um trajeto, de um projeto que eu desenvolvo aí há 1 ano e meio, que fala um pouco de empoderamento feminino negro, empoderamento infantil. Publiquei um livro recentemente, agora em maio, então eu vou falar um pouquinho sobre esse contexto desse livro, do protagonismo negro, de uma educação antirracista. Eu vou compartilhar aqui a tela, e aí a gente vai conversando. Vamos ver se vai dar tudo certinho aqui. Eu tentei pôr uma janela, vamos ver... Tentar a tela inteira, e eu já compartilho a apresentação aqui no PowerPoint. Estão visualizando? Sim, Cíntia. Tá. Então, né, o evento ZAI traz essa proposta dessa interlocução, de trazer as informações para troca, para transformação aí em conhecimento. Estou muito contente de estar aqui no Festival Africano e Afro-Brasileiro, realizado pelo campus Birigui, né? Então, quando a gente fala, né, de uma educação antirracista, né, a gente quer sempre trazer esse diálogo para a prática. O que nós podemos fazer de forma prática, quais atitudes antirracistas que a gente pode tomar para que esse cenário que a gente vive mude, né? A professora Zione já me apresentou, eu trouxe aqui algumas informações pessoais. Eu sou mãe do Lucas, de 3 anos, tem muito dele nesse projeto Sou Crespa que eu desenvolvo. Trabalho no Instituto Federal há 16 anos como bibliotecária, documentalista, e há 1 ano e meio, um pouco mais, 1 ano e 8 meses, eu criei esse projeto particular chamado Sou Crespa, por conta aí da maternidade e da questão do cabelo, da transição capilar. Quando eu tive o Lucas, eu tive aquela problemática de tempo, de repensar também a vida, eu utilizava muita química no cabelo, e aí eu comecei a pensar na possibilidade de passar pela transição, e foi no mesmo período que eu li o livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Então as coisas começaram a se movimentarem ali na minha cabeça, e foi aí que se deu esse projeto Sou Crespa. Tem Instagram, YouTube e Facebook. O Instagram, o arroba é soukrespa2020, e aí lá eu falo de algumas questões, atividades que eu realizo no meu dia a dia, e trago também essas pontuações, essas questões de uma prática, de uma vivência antirracista. Então, nesse projeto, falo um pouco de corrida de rua, do feminismo, falo também das minhas leituras, então me vejo no cenário hoje, né?
como uma pessoa que lê e também que agora escreve, né, com a publicação do livro Minha Mãe Usa Touca de Cetim. Existe a obra impressa, eu vendo ela, a letraria, que a editora também vende, mas existe a possibilidade desse material, desse livro infantil, ser baixado de forma gratuita. Aí eu deixei o link, no meu Instagram também tem o acesso para esse download, no site da editora também. Tive essa preocupação, né, pensando aqui de forma prática, né, como lidar aí com as questões de impulsionar uma educação antirracista, trazer essa obra de forma gratuita também, né, para ampliar o acesso. E aí, dentro desse projeto Sou Crespa, eu tomei contato com escritoras, pesquisadoras, militantes, então eu chego até Djamila Ribeiro, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Angela Davis, e todas essas mulheres, pesquisadoras, e os estudos que eu me debruço, demonstram a importância da gente, das pessoas negras, estarem nos espaços de poder e de decisão, para a gente poder efetivamente promover a mudança, de nós sermos sujeitos das nossas próprias narrativas, da gente praticar, né, uma vivência antirracista. E aí, nesse caminho do projeto, dessas várias leituras que eu fiz, atrelado ao que eu já comentei anteriormente, das questões da maternidade e da transição, chego aí num produto, né, num material prático, que é esse livro Minha Mãe Usa Touca de Cetim. E trago aqui Angela Davis, uma grande teórica, pesquisadora e militante, né, que traz essa citação bem conhecida, bem famosa, que não basta não sermos racistas, escrevi errado, tem que ter o não, ficou faltando o não. Temos que ser antirracistas. Então, nos intitularmos, né, a sociedade se intitular, eu não sou racista, né, e o que de fato as pessoas estão fazendo para praticar o antirracismo, né? A questão está nessa situação prática também, né? E como ser antirracista na prática, né? Algumas indicações aqui, né? Valorizar a nossa cultura, a cultura afro-brasileira e africana, consumir produtos e serviços de pessoas pretas, se questionar sobre a conjuntura atual, a proposição, né, a proporção de pessoas pretas nesses espaços de poder e de decisão, nos incomodarmos, né, se nós somos mais aí somos aí por volta de 56% da população, esse percentual não está nas academias, nos cursos superiores, nas profissões ditas elitizadas, então tem algo errado aí, né? Essa conta não fecha, a gente precisa de políticas públicas e de ações efetivas para que essa proporcionalidade exista. Fortalecer projetos antirracistas, estudar sobre racismo e sua nocividade, participar de eventos como o ZAI, esse evento aqui que está hoje. Então, são formas práticas da gente atuar de forma antirracista. Trago aqui algumas dicas de leitura de 2 livros, um da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista, e o outro livro, um pouquinho mais denso, é do professor Silvio Almeida, Racismo Estrutural, os 2 livros da Companhia das Letras. Aí, entrando um pouquinho agora no livro, propriamente, né, venho falando aqui também, né, que ele se deu aí um pouquinho depois desse projeto particular, Sou Crespa. Quando o Lucas nasceu, eu comecei também a comprar livros para ele, tive essa preocupação de comprar obras representativas. Cheguei até um livro bem famoso da Bell Hooks, que é Meu Crespo é de Rainha. Então, eu fui também trazendo ali repertórios para mim, para as minhas leituras e vivências, e para o Lucas também. Então, um ano depois da criação ali do projeto Sou Crespa, eu escrevo esse livro Minha Mãe Usa Touca de Cetim. Foi escrito em fevereiro, partindo de uma vivência nossa, assim, o meu marido Marcel tirou uma foto minha com o Lucas dormindo, que está na capa do livro, da obra, né? E aí veio a ideia de escrever, então eu consegui escrever, colocar essa ideia de forma prática, escrevi a obra e fui buscar aí meios para
para publicar esse material, né? Em Araraquara tem uma editora local, eu conheci por meio do projeto aqui no Instagram, então contactei a letraria e nós conseguimos viabilizar aí a publicação da obra, nos 2 formatos, né? Nesse eletrônico, que está aí disponível para acesso gratuito, e também na forma impressa. A letraria trouxe aí o ilustrador, o Luiz Gustavo Paulino de Almeida. Ele fez um trabalho belíssimo, depois eu vou mostrar para vocês algumas fotos. E do que fala, né, esse livro, né? É um livro que traz à tona o protagonismo negro infantil, mas um protagonismo imponente, belo, rico, natural, né? Não estereotipado. Fala sobre a beleza negra, musicalidade, representatividade negra, cabelos, a touca de cetim, que dá nome ao título da obra, momentos em família, autoconhecimento, então dá para trabalhar aí sobre várias perspectivas na obra. Eu trouxe aqui algumas imagens, e o livro foi lançado em maio, a gente já começou a vender, divulgar, a letraria auxiliou bastante na divulgação da obra, e o feedback que a gente recebeu, que eu tenho recebido até hoje, é de uma identificação das crianças, das famílias, das mães, que utilizam a touca de cetim, que têm os cabelos cacheados, que têm os cabelos crespos, então há aí uma proximidade, uma identificação dos leitores para com a obra. Então, falar do protagonismo negro na literatura, ele se faz urgente, e se faz urgente nessas 3 perspectivas, né, de escritores, escritoras negras, de leitores, das pessoas pretas também lerem os materiais em que elas possam se identificar e se ver ali, e dos personagens negros de forma natural, equânime e não estereotipada, como sempre, infelizmente, a gente vê, né? E aí, nessas andanças na escrita do livro, eu chego também a várias outras obras escritas no universo infantil, poderíamos ter aí muito mais materiais escritos, mas nós temos esses materiais, né, tem até uma quantidade legal, assim, de livros infantis, só que acabam não tendo a mesma publicização que outras obras. Então, uma forma prática e antirracista da gente atuar também é consumir essas obras, baixar esses materiais, compartilhar, trocar, divulgar esses autores, sobretudo escritores e escritoras pequenos que estão começando a trajetória na escrita, então é uma forma prática do antirracismo, né? E a gente ter sempre essa perspectiva do fortalecimento, do enaltecimento, da beleza, das nossas lutas e vivências, da nossa cultura e da nossa naturalidade, né, dentro das diferenças de cada um. Beatriz Nascimento, uma grande pesquisadora, historiadora, professora, ela, já falecida, ela nos alerta nas obras dela para que a gente fique atenta, né, aos estudos, às reflexões, às buscas sobre nós e nossas histórias, né? Então, quando a gente se posiciona ali de forma a ter uma prática e uma vivência antirracista, sobretudo a gente aqui nesse campo da educação, a gente começa a ler, pesquisar, a achar aí mais canais e meios da gente saber e escrever sobre a nossa própria história, né? A Grada Quilomba fala isso, que a gente tem que se posicionar como sujeito e ser donos das nossas narrativas, né? Chega de nós sermos descritos, né, por outros, né? Nós temos que contar as nossas histórias, e nós temos as nossas histórias, chega de apagamento, né? Conceição Evaristo, uma das principais escritoras que a gente tem na atualidade, ela destaca a importância da escrita. Ela criou até um termo chamado escrevivência, que é toda essa relação e esse contexto da escrita a partir dessa vivência, dessa perspectiva negra, sobretudo de uma mulher negra, né? A Grada Quilomba fala também da questão da descolonização, da gente sair
daquela caixinha, daquele processo do colonizador, e isso é fundamental para a gente ter a nossa autonomia. Então, o campo da educação é muito vasto e propício para a gente repensar, refletir sobre as necessidades e as possíveis práticas que a gente tem para mudar a nossa sociedade, caminhar de forma, né, a sermos uma sociedade antirracista, né? A arte, a escrita, a literatura são meios da gente promover a mudança de forma prática. Usar um evento como esse aqui, que a gente está, né, pessoas de várias cidades, de várias formações, de várias vivências, são instrumentos que nos possibilitam essas trocas, nos possibilitam as falas, nos possibilitam as escutas, para a gente poder sempre trocar essas informações, né, conseguir transformar aí em conhecimento e promover mudança, né? Então, o conhecimento, ele parte ali da gente tomar uma atitude, tomar uma ação baseado naquilo que a gente incorporou, que a gente recebeu, né? Da gente se enxergar como protagonistas nas mais variadas áreas. Então, o livro Minha Mãe Usa Touca de Cetim é um dos materiais que traz isso, que traz esse protagonismo negro, sobretudo protagonismo infantil negro, que traz a naturalidade das diferenças, e a gente precisa publicizar materiais e eventos como esse, um evento como a gente está realizando aqui hoje. A apresentação era essa, trouxe aqui as referências dos materiais que eu utilizei. Como eu falei lá no começo da minha fala, eu tenho algumas redes sociais, YouTube, Facebook, se vocês quiserem seguir, acompanhar os conteúdos que eu produzo. YouTube, Facebook, Sou Crespa, Instagram, Sou Crespa 2020. Agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade depois para fazerem as perguntas e a gente vai dialogando. Acho que eu fui super rápida, né, professora? Mas estou aqui à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Está ótimo, sim, que agradecemos aí a sua fala. As pessoas que estão nos assistindo podem interagir lá pelo Even 3, né, fazer questões, que depois ao final, a gente faz uma conversa aí com as palestrantes. Sim. Professora Daiane, por gentileza. Então, vocês podem, então, fazer lá no Even 3, né, as questões que vocês queiram fazer para as palestrantes, tem um espaço no Even 3 para vocês interagirem. Professora Zionice, eu esqueci de mostrar algumas imagens do livro. Então, enquanto a professora Daiane entra, por favor, eu vou mostrando e aí... Então, gente, vocês podem baixar esse material no site da Letraria. E foi um trabalho, assim, muito gratificante, muito bonito. As ilustrações que o Luiz fez ficaram bem, bem bacanas. A única coisa que eu pedi para ele seria a foto que o Marcel tirou na capa, e aí o restante ele que teve essa liberdade aí para criar, né? Eu trago referência de Bell Hooks e Conceição Evaristo na obra. A hora que a Daiane entrar, eu fecho aqui, tá? E tem tido, assim, uma repercussão bem bacana. Educadores estão usando a obra em sala de aula. Pessoas conhecidas, desconhecidas estão comprando a obra, então tá bem legal. A Dai entrou aqui, eu vou fechar. Tá ótimo, obrigada, Cíntia. Imagina. Obrigada aí pela divulgação desse conhecimento, né? Eu acho que é super válido aí, para a gente estar ampliando os horizontes a respeito desse tema, né? Muito obrigada. Professora Daiane, pode... esteja com a palavra, né? Uhum. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a participação de todos.
especialmente o convite da minha orientadora Elisandra, do Instituto Federal de Birigui, e da professora. Eu vou me descrever brevemente aqui. Eu sou morena, tenho cabelos lisos, medianos, assim, por ombro. Estou utilizando uma blusa vermelha, um turbante azul que eu adquiri só para essa atividade. Eu não tinha, na verdade, porque acho que a mulher tem que se sentir assim, muito empoderada, né? E eu ainda não consegui conquistar esse empoderamento da mulher negra, mas estou no processo. E estou usando um brinco azul de pena, porque eu gosto de bastante acessórios temáticos. Canela. Eu vou dar início à minha apresentação e no final da minha fala, se vocês quiserem interagir, participar, estou à disposição aí. Vou falar um pouquinho da minha atuação enquanto professora e arte educadora para vocês conhecerem melhor o meu perfil. Eu sou arte educadora com enfoque na prática de ações relacionadas à questão étnico-racial. Promovo também oficinas artísticas e literárias em instituições públicas e privadas, centradas na reflexão e resgate de memórias afetivas compartilhadas através da produção de contos, ilustrações e poemas. Desenvolvo também uma atividade como produção cultural de exposições, instalações artísticas e de material audiovisual. E agora inicio-me aqui na edição de produção de livros digitais e impressos, que trazem memórias relacionadas às questões étnico-raciais e vivências pessoais também dos participantes. Esqueci de falar. Eu sou professora de língua portuguesa e arte, e atualmente eu desenvolvo um projeto também na escola que eu trabalho de sustentável. Vou contar para vocês um pouquinho do processo de produção do livro. Eu desenvolvi de 2018, que foi quando eu iniciei o meu curso de extensão no Instituto Federal de Birigui, sob orientação da professora Elisandra. Vou contar como que eu consegui desenvolver esse livro, né? Na verdade, eu não tinha pensado em desenvolvê-lo. Foi através da atuação, do protagonismo dos estudantes mesmo que veio essa ideia. Eu comecei em 2018 em algumas escolas da ADE de Birigui, quando eu trabalhava... Na verdade, eu estava dando aula de filosofia e sociologia, conteúdo de ciências humanas. E chegou uma proposta da diretoria de ensino para nós trabalharmos essa temática da educação étnico-racial nas escolas. E depois eu dei seguimento a ele em outras instituições de ensino, mas daí foi mais focado, na verdade, no ensino fundamental, nas disciplinas de língua portuguesa e arte. Esse projeto foi iniciado no ano de 2019, na verdade, e eu desenvolvi em vários locais, em Birigui, Agudos e Marília. Algumas escolas são públicas de ensino fundamental, outro foi uma escola de agroecologia, onde eu desenvolvi o projeto num assentamento mesmo, com alunos que eram pessoas que participavam de movimentos sociais. E depois eu concluí, na verdade, aqui na cidade de Marília, né, com 7 escolas, e promovi também algumas oficinas no Instituto Federal, no Núcleo NEABI. A área de conhecimento dessa atividade foi Ciências Humanas e Linguagem, e o público-alvo foi Ensino Fundamental, Médio e EJA. Eu não vou centrar muito nas habilidades do currículo, e na parte teórica, que eu gostaria mesmo de apresentar para vocês como foi a parte prática. Mas eu vou disponibilizar o conteúdo desse slide em PDF, e ele também está disponível no YouTube. Depois eu compartilho com os participantes e peço para a professora Zionice disponibilizar para os alunos do Instituto Federal. Tá bom? Gente, meu áudio está tudo... A câmera está travando um pouquinho, que se for o caso eu desligo a câmera. Minha internet está meio lenta aqui. Tá ok? Tudo bem, tá. Pode deixar que eu passo depois para aqueles que procurarem, né?
Tá? Ok. Podem estar aí, só reafirmando aí, como eu peguei um ganchinho, Daiane, para estarem fazendo as questões lá no Even 3, né? Para a gente discutir na sequência. Tá bom. Eu vou citar pelo menos umas 2 ou 3 habilidades do currículo que eu trabalhei, só para ter um embasamento aí relacionado às habilidades. Uma habilidade foi de língua portuguesa, que era utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Eu optei por trabalhar com conto e poema. Deixa eu encontrar alguma outra aqui. Aqui, ó. Essa já foi uma habilidade de ciências humanas que eu trabalhei no ensino médio. Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo os quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo, assim, ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. O objetivo geral da realização dessa atividade foi atingir os propósitos estabelecidos pelas leis 10.639, de 2003, e a 11.645, de 2008, as quais tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas redes públicas e particulares de educação. Os objetivos específicos também, na verdade, eu não vou apresentar todos, só vou apresentar o principal, né? Que era produzir um conto ou mini-conto original e ilustrado que abordasse a temática africanidades e educação étnico-racial. Eu realizei essa atividade para atender uma proposta da Secretaria da Educação, a qual solicitou para que os professores, principalmente da área de humanas, né, trabalhassem essas leis, aplicassem elas durante sua prática docente e desenvolver também um material didático para abordar em sala de aula nas disciplinas de ciências humanas, língua portuguesa, arte que eu estava trabalhando. Tem outra justificativa aqui também, que eu não havia comentado, que é a promoção, né, de ações afirmativas que estimulem o autorreconhecimento, a afirmação da identidade negra, o empoderamento e a sensação de crianças negras em seu convívio social. E também minimizar os danos que a desigualdade racial ocasiona nas crianças negras e apresentar uma ressignificação positiva do termo negro. Então, durante essa prática, eu sempre falava assim, para eles lembrarem, sim, com certeza, né, das desigualdades, da diferença, de todo o sofrimento e descaso histórico que os povos afrodescendentes têm passado, mas pensar na valorização do aspecto positivo, do aspecto cultural, beleza e do conhecimento científico dos povos africanos. Esse é o recorte teórico, eu vou dar uma puladinha nele aqui, para ir mais na parte prática com vocês. Vou falar um pouquinho dos projetos desenvolvidos até culminar na produção do livro. Na disciplina de Sociologia, eu comecei a desenvolver o projeto EcoArte no Vinil, onde eu busquei a prática sustentável, em vez dos alunos registrarem suas produções em cartolinas, folhas de sulfite, materiais que eles poderiam reutilizarem depois como uma peça artística e não descartar, e assim diminuir o uso de papel na escola. Daí eu pedi para eles trazerem de casa disco de vinil que eles encontrassem, eles pediram para os vizinhos, para os amigos, ficaram aí numa demanda que foi bem positiva, e em vez de realizar a colagem, né, a ilustração, a aplicação em folha de sulfite ou cartolina, eu trabalhei a técnica artística de impermeabilização e assemblagem, e eles registraram as suas atividades no disco de vinil. Na disciplina de orientação de estudos, esse ano eu estava trabalhando no MAPEI, eu desenvolvi
o livro de mini-contos, comecei a desenvolver o livro de mini-contos africanos, e foi bem assim, bem básica mesmo, a primeira versão. Aqui eu tenho as ilustrações que os alunos registraram, né, como eles reconheciam, como que eles se identificavam, e pedi para eles registrarem, né, algumas imagens, alguns sentimentos que eles tinham. Aqui é uma princesa negra, porque eu apresentei alguns livros de princesas brancas, né, loiros, de olhos azuis, e apresentei também alguns livros que traziam heroínas e princesas negras. Eles recriaram as suas princesas e compreenderam que todas as meninas também podem ser princesas, independente da sua etnia, cor de pele, cabelo. Esses desenhos aqui, eles foram reproduzidos em folha de sulfite e foram aplicados também no disco de vinil. Já na disciplina de língua portuguesa e arte, eu trabalhei oficina de contação de histórias, reconto, leitura e releitura de obras literárias, e culminou na produção aí de vários contos, vários desenhos, várias ilustrações, poemas também, que eu fui coletando, né, e consegui montar dois volumes já, do livro de contos e mini-contos. Mas eu publiquei só um, porque os outros eu estou aguardando ainda a autorização dos pais. Recursos necessários. Teve um material base que eu utilizei, que foi um material enviado pela Diretoria de Ensino de Birigui para trabalharmos a questão histórica, geográfica e territorial dos povos africanos. Trabalhei também com um material audiovisual, que é o filme O Menino que Descobriu o Vento, e alguns documentários sobre a vida das crianças na África. E utilizei também alguns livros paradidáticos para a contação de histórias, como Bela Adormecida, Bela e a Fera, Rapunzel. E um livro também que eu participei do lançamento dele, conheci a autora, que traz uma princesa negra, que é esse livro aqui. Roubaram a trança da princesa Aisha. E os materiais de papelaria foram sulfite, tinta guache, lápis de cor, canetinha, né? Esse aqui foi o livro referência que eu trouxe para as crianças. Eu não quis trazer muitos livros que traziam várias princesas negras para eles não se perderem no conteúdo, né? Eu trouxe um livro de referência, foi esse livro aqui da Marli de Souza. E, na verdade, o roteiro das atividades foi dividido em 6 etapas. A primeira etapa foi através da sondagem prévia, de agrupamentos criativos. Eu apresentei para eles a definição dos contos e seus diferentes tipos, que era uma habilidade que estava em defasagem em algumas turmas que eu trabalhei nesse ano. Recuperei com eles, né, essa dificuldade. A atividade foi a apresentação de alguns tipos de contos e questões interpretativas sobre esse conto, trabalhando ainda essa habilidade em defasagem dos alunos. Depois eu passei para produção individual e entrega de conto que abordasse temática diferente. Não precisava ser nenhuma temática daquelas que eu trouxe para eles, nem uma temática étnico-racial. Eles tiveram liberdade aí para escolher uma temática, para produzir um conto, que eu queria saber se eles compreenderam como que era a estrutura de um conto. A atividade 4, eu apresentei o filme O Menino que Descobriu o Vento e alguns documentários, onde através de roda de conversa, debate, foram refletidas as questões sociais e culturais tratadas no filme. A atividade 5 já partiu para a produção mesmo, para o processo criativo, né? Que através de grupos, eles iniciaram a escrita de um conto ou um mini conto ilustrado sobre africanidades e educação étnico-racial. O tema foi identidade. Eles precisavam registrar como que eles se sentiam e retratar nos contos os sentimentos que eles já vivenciaram pessoalmente, né, ou através da mídia também, para quem nunca passou uma situação de preconceito, de discriminação, eles registrassem nos seus contos. Daí, alguns alunos tinham mais habilidade para a parte escrita e outros tinham mais habilidade para a parte visual. Daí, eu deixei eles livres, na verdade, para escolherem qual atividade que queria realizar. Daí, teve bastante desenho, eles liam contos dos colegas, né? E os alunos que tinham mais habilidade para desenhar retratavam através da ilustração.
Na atividade 6, já foi, na verdade, a revisão, o registro, né? Onde os alunos fizeram a correção dos seus contos. Iniciei a digitação dos contos também. Os contos não foi eu que digitei. Os alunos iam na sala de informática, digitavam seus contos lá no computador, eles tinham essa autonomia, desenvolviam esse protagonismo. E faziam também a digitalização, né, dos desenhos, das imagens. Aí eu já fiquei mais com a parte da edição, da produção do livro, mas a produção mesmo dos contos, dos desenhos, a parte da digitação, foi toda dos alunos. A sequência aqui das atividades eu não vou mostrar, porque ela é bem detalhada, senão vai se estender muito tempo, mas eu vou disponibilizar no material. Caso alguém, né, algum educador, tenha interesse em colocar em prática, pode dar uma olhada no material ou entrar em contato comigo pelo e-mail ou pela rede social, que eu posso dar uma colaborada aí. Esse é um registro da oficina de mini contos e contação de histórias que eu realizei. Desfoquei um pouco aqui o rosto das crianças, né, para não aparecer. Mas é possível perceber, olha, que tem as princesas brancas, as princesas negras, cada um com seu livrinho aí contando uma história. Aqui tem um vídeo também que mostra o aluno lendo alguns trechos, né, fazendo a leitura dramatizada. Eu vou disponibilizar no material também, ó, uma atividade de roda de conversa e debate, que eu realizava sempre assim, num ambiente externo à sala de aula. E eu explico mais detalhada a sequência das atividades e mostro algumas fotos. Do projeto da arte sustentável no vinil, onde eles desenvolveram o autorreconhecimento. Imagens das silhuetas, das faces, dos rostos das mulheres negras, produzidos por eles. Outro projeto desenvolvido também em algumas escolas públicas, né, que eu ainda dei continuidade na atividade da arte sustentável, no disco de vinil, num evento da consciência negra que eu organizei também, junto com a professora da sala de leitura. Algumas exposições também que trabalhava o protagonismo feminino, o empoderamento da mulher negra, com ilustrações em aquarela. Eu descobri que na escola algumas alunas tinham habilidade para esse dom artístico aí para pintar em aquarela. Comprei o material de aquarela, levava para elas. Teve até um concurso de desenho, tivemos umas 200 e poucas produções. E aqui, na verdade, eu já apresento mesmo o livreto, né? A versão inicial dele, que eu imprimi em casa, disponibilizei para os alunos na escola, deixei alguma versão na escola e trabalhei também uma técnica de encadernação manual. Então, assim, eu imprimia o livro na escola para os alunos e ensinava a técnica de encadernação manual. Eles encadernavam o livro e levavam para casa com os contos produzidos por eles. Tem os desenhos, né, na verdade, que estão todos contemplados aqui nesse arquivo que eu... Aqui já são as partes que compõem o livro, tá? Esse, não, na verdade, não é o que foi publicado já pela editora, tá? Essa é a primeira versão, mas eu não consegui publicar ele ainda, porque veio esse contexto de pandemia, eu mudei de cidade, perdi alguns contatos dos alunos, mas estou aí no empenho. Daí aqui mostra o sumário, os contos, as ilustrações. Todo o processo da exposição apresentada na escola, do lançamento do livro. Coloquei também aqui alguns trechos, algumas páginas que eu achei bem importante. Aqui o processo de produção do disco de vinil, essas imagens são realizadas em 2 momentos. Do ensino EJA. Uma foi numa escola de Birigui mesmo, uma escola urbana, e outra foi numa escola rural, que faz parte de um programa da ETEC e da Unesp, que eu sou vinculada e desenvolvo atividade num assentamento lá em Agudos. Essa aqui foi a sequência da atividade realizada nesse assentamento, Rosa Luxemburgo, no mês 7 de 2019.
onde eu fiz uma aula teórica, né? Lá era conteúdo de arte, que eu trabalhava com o EJA, eles organizaram os grupos, onde eles discutiram sobre a formação da equipe, quais pessoas que se identificavam, né? Porque tinham estudantes que eram de origem indígena, outros eram afrodescendentes, outros eram quilombolas, então cada um formou um grupo lá dos indígenas, dos afrodescendentes e dos quilombolas. Ah, com certeza, tinha os que se autodeclaravam branco também. Foi ministrada a oficina de arte sustentável, né? Apresentei para eles também as leis 10.639 a 11.645 e culminou na produção da peça artística com registro por meio da técnica de colagem, assemblagem e desenho das características identitárias de cada equipe. Nessa atividade, cada grupo era uma equipe. Então, eu pedi para eles registrarem não só os sentimentos, os momentos que eles passaram e vivenciaram durante a sua vida, né? Mas a característica de cada pessoa que formava a equipe. Então, foi, assim, um processo bem coletivo mesmo. Teve a apresentação da exposição nas festas da escola e agora está sendo montada, na verdade, uma biblioteca lá nesse assentamento e os discos ficarão expostos como parte da decoração. Essa aqui também é uma exposição que eu fiz nessa Escola Rosa Luxemburgo, olha. Eles também fizeram capa de caderno, né? Que imprimiu a ideologia deles, os sentimentos, os valores que eles trazem, além dos discos. Essa foi uma exposição criativa no Instituto Federal. Teve a oficina, a exposição, algumas apresentações. Esse aqui também é outra do Instituto Federal. Aqui eu com a minha orientadora, Elisandra, no evento do NEABI. E já em 2021 eu desenvolvi essa atividade, 2020, 2021, né? Desenvolvi aí no ensino remoto. A sequência das atividades foi a mesma realizada no presencial, apenas foi adaptada na modalidade à distância. A apresentação e análise de materiais paradidáticos e audiovisuais foi realizada por meio das aulas virtuais pelo Meet e pelo Google Classroom, de maneira criativa. As atividades foram realizadas por meio de formulários no Google Forms. A devolutiva e feedback das atividades foi discutida de maneira coletiva, através das aulas pelo Meet, né? E individualizada também, através de mensagens, áudios, WhatsApp. Em 2020 também houve um concurso promovido pela Faculdade de Medicina de Marília, Diretoria de Ensino, cuja temática foi por uma educação sem racismo. E foi nesse concurso que eu comecei a desenvolver o segundo volume do livro, que é o que eu publiquei já pela editora Pindorama, né? Publiquei em março desse ano. E eles trazem ilustrações também, as ilustrações das paisagens são feitas em aquarela. E ele está disponível na versão impressa e e-book também. Eu vou disponibilizar depois para os participantes o link da editora e posso disponibilizar o PDF também para a professora Zionice compartilhar aí no campus. Aqui eu trouxe algum... acho que meu tempo já está estourando, né, professora? Quanto tempo tem aí? Mais 5 minutos. Tá, beleza. Peraí. Aqui eu tenho as atividades no formato digital que eu trabalhei, elas também podem ser disponibilizadas, caso alguém tenha interesse em desenvolver esse projeto na escola. Eu disponibilizo o link dos formulários, tá? E com relação ao fechamento, avaliação, gostaria de descrever rapidamente para vocês o processo, aspectos. A organização, na verdade, a auto-organização do grupo, né? A participação individual do aluno no grupo, o desenvolvimento das habilidades criativas, a reflexão e a produção da peça artística sustentável, a ilustração para o livro e a participação geral na produção do livro, dos contos e mini-contos, né?
muitos alunos que não faziam parte dessas salas que eu estava trabalhando, que eram de outras salas, que tinham mais habilidade na tecnologia, na informática, colaboraram de forma muito positiva na produção do livro. Esse aqui é, na verdade, um material que eu fiz da prévia de lançamento do livro. Daí tem o prefácio. Esse é o livro que já foi publicado pela editora, já. Os desenhos, as ilustrações. Também traz algumas informações sobre étnico-raciais, do empoderamento feminino, minha mini biografia. Aqui eu só trouxe algumas fotos, na verdade, das ações realizadas no ano de 2021. Essas fotos, na verdade, foram tiradas ontem numa ação que eu realizei na escola que eu estou trabalhando esse ano. São cartazes, né, através de colagem, ilustração e texto. Tem a atividade que eu promovi também, que eu desenvolvi para participar do concurso da igualdade racial, que minha diretoria de ensino promoveu esse ano também, na categoria literária e artística. Eles analisaram a vida e a obra de Carolina Maria de Jesus e descreveram como era a vida de uma mulher na favela, como é a vida das crianças, dos estudantes, das pessoas que ela. Trabalhei também a questão da identidade dessas pessoas. Eles enviaram fotos para mim de como estão atualmente, algumas fotos de quando era criança, e trabalhei também a questão da transição capilar, né? Onde muitas meninas contaram que elas estão conseguindo ter um empoderamento feminino, deixar de alisar o cabelo, assumir aí a característica pessoal delas. Trabalhei também o livro da professora Cíntia, Minha Mãe Usa Touca de Cetim. Gostaria de passar um vídeo produzido por uma aluna minha na Escola Monsenhor Bicudo, aqui agora no ano de 2021. Essa semana ela produziu o vídeo. Vou compartilhar aqui com vocês o vídeo dela, para fechar nossa atividade. Aqui tem algumas fotos da ação também, olha. Eu com os alunos, com os cartazes, com as obras literárias analisadas. Um poema que minha aluna produziu também. Vou passar o vídeo rapidinho aqui, tá? Peraí. Só um minutinho, Daiane, tem como você dar um altear o áudio, porque está saindo baixinho. Tem, eu vou transmitir ele pelo YouTube diretamente, que daí a qualidade do áudio vem melhor. Só um minuto. Isso mesmo, é melhor. Que aí fica melhor. Peraí. Tá bom. E daí eu já concluí a apresentação, só gostaria de finalizar com esse vídeo mesmo. Bom, tá ótimo. Peraí. Enquanto isso, eu reforço aí, né, as pessoas que gostariam de fazer as intervenções, né, as interlocuções com as autoras, que possam estar escrevendo lá no Even 3 as questões. Sabrina, são 7 anos, eu vou explicar porque as meninas aparecem normalmente essas meninas lavam o cabelo de tarde, porque demora um pouco de tempo para arrumar. Elas penteiam o cabelo, passam bastante creme, passam máscara e às vezes passam gel. Elas vão fazer cetim. Daiane, eu vou pedir que você feche algum áudio que está dando alguma interferência. O meu cabelo, se você puder retomar. Ficar armado. Pode não ficar feio, mas eu não sei, eu já vim explicar por que as meninas afrodescendentes ou que têm cabelo cacheado usam touca de cetim. Normalmente essas meninas lavam o cabelo de tarde, porque demora um pouco de tempo para arrumar. Elas penteiam o cabelo, passam bastante creme, máscara e às vezes
passa gel. Elas usam a touca de cetim para que o cacho fique finalizado, para que ele dure mais tempo cacheado. Porque normalmente no outro dia de manhã, como é um cabelo afrodescendente, ele pode ficar armado. Pode não ficar feio, mas não é do jeito que elas gostariam que ficasse. Então elas usam a touca de cetim para que o cacho fique e para que no outro dia elas consigam que o cabelo fique cacheado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo produzido nessa Semana da Consciência Negra. Eu acho que o áudio saiu um pouquinho baixo, mas eu vou disponibilizar o link também do vídeo no YouTube, é melhor. E dá para trabalhar em sala de aula também com essa temática da transição capilar. Outra coisa. Ah, tá. Essa atividade foi desenvolvida na disciplina de protagonismo juvenil. Eu não pedi para a aluna produzir o vídeo, partiu dela mesma. Ela falou, professora, posso gravar um vídeo explicando para as meninas para que serve a touca de cetim? Após a leitura do livro da professora Cíntia. Então, eu consegui trabalhar em uma atividade junto com a professora Cíntia. Ela nem sabia que eu tinha utilizado o livro dela, né? Como obra aí nesse evento da consciência negra na minha escola. Mas vídeos aí, tá, Cíntia? Agradeço a participação de todos. Caso alguém queira trabalhar essas atividades que eu apresentei em sala de aula, pode entrar em contato comigo, vou disponibilizar meu e-mail, meu contato, estou aberta aí. E bora usar a touca de cetim, hein, meninas? Nada na cultura do branqueamento. Olha só a touca de cetim aqui, ó. Então, né? Estou super empoderada aqui com o meu turbante, eu não tenho uma história, assim, na verdade, um contexto com a questão afrodescendente para eu estar tão empoderada para utilizar ele. Mas minhas alunas ontem amarraram para mim, nem desamarrei ele. E estou me sentindo super feliz. Maravilhosa. Obrigada, Daiane. Nós estamos aí, mais de 30 pessoas assistindo, né? Assistindo vocês, né? Com a palestra. Eu quero parabenizá-la aí pela brilhante exposição que vocês fizeram, né? Enquanto alguns comentários lá no chat dizendo que... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Que é um projeto de grande inspiração, né, para nós professores, está lá comentado. Eu gostaria, assim, de fazer uma questão, e aí a gente pode pensar um encaminhamento, né, que enquanto ouvia tudo isso, pensei assim, né, sobre as leis, né, eu acho que, assim, a gente, quando tanto uma como a outra disseram, aí eu anotei aqui a questão. A disseminação das leis 10.639 e a 11.645, né? Se não há, por que não ter, né? Então, assim, se há alguma pesquisa, né, que mapeia em nível de diretoria de ensino das ações que estão sendo realizadas. Então, se não há, a gente podia pensar sobre, né? Porque o CNPq às vezes traz aquele universal. E aí, talvez a gente pensar de mapear como que está isso em nível Brasil, dessas questões, porque eu acho excelente, eu gosto muito dessas ações que são feitas, até nível Birigui, Marília, né, Araraquara, mas e aí? E o Estado de São Paulo, né? Seria uma ideia, porque ideia a gente tem bastante, não sei se a gente tem braço, perna para... né, cabeça para fazer tudo isso, mas de repente mapear o Estado de São Paulo, como que estão sendo desenvolvidas via diretoria de ensino municipal, estadual, essas ações de, não sei se proliferamento, mas de incursão de ações afirmativas, né, que vocês trazem bastante aí. A gente podia dar esse encaminhamento de questões de comentar um pouco sobre isso e na medida... e fazendo outras questões que aparecerem aqui no chat, tá bom? Não sei, eu acho que a Dai travou. Interessantíssimo, professora Eunice, porque assim, muita gente faz muita coisa, né?
atividade e acaba a gente não tem esse mapeamento mesmo. Então, nós aqui, enquanto pesquisadores, educadores, a Dai falando tanto de atividade que ela desenvolve, que eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, olha em quantos lugares ela chega, né, com as crianças, com os adolescentes, olha quanto trabalho bacana, quantos produtos saem, livros, concursos, desenhos, exposições. Vídeos, né? Vídeos. Nossa, o vídeo eu amei, assim, fiquei super feliz com o vídeo, aí agora sabendo que foi da proposição, assim, da aluna. E aí isso fica meio... é difícil da gente localizar, né, essas ações todas. Então, de repente, assim, algumas possibilidades que a gente teria aqui enquanto educadores, pesquisadores, seria fazer aí alguns recortes e pesquisar na forma de artigos. Então, eu vou verificar na cidade de Marília, vou tentar fazer esse mapeamento, ou então vou tentar fazer um mapeamento, porque é trabalhoso, né, mas assim, tentar ir do micro para o macro e ir registrando esses materiais, estão na forma de artigo, de e-book. A gente tem aqui essas trajetórias de fazer o e-book, de disponibilizar gratuitamente o e-book, montar aí, não sei, que aí precisaria de um suporte de TI, mas um banco de dados dessas ações, aí começa do pequeno para o maior, mas precisa disso mesmo, porque tem muita gente fazendo muita coisa bacana, necessária, e às vezes a gente acaba não tendo esse acesso. Eu não conhecia a Dai, conheci por meio da Elisandra, que a Elisandra é uma pessoa, assim, fantástica, que eu já conhecia desde antes de instituto, e aí eu me deparo com essa série de ações e de atividades que essa arte educadora faz, né? Então, novamente falando aqui da importância de eventos como o ZAI, e da gente divulgar tudo isso que vem sendo feito. Complementando aqui a fala da Zionice e da Cíntia, eu tive uma ideia agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou desligar a câmera aqui para ficar melhor a transmissão, tá? Só o microfone, acho que é melhor. Tá me ouvindo, Pro? Sim. Tá. Complementando aqui a fala da Cíntia e da Zionice, eu tive uma ideia. Eu sei que na diretoria de ensino aqui, que eu estou no momento, que é em Marília, teve uma orientação na área de ciências humanas para trabalhar ambas as leis, né, durante o ano todo e criar também um núcleo nas escolas para disseminar essas ações. Na escola que eu trabalho, eu já conversei com alguns líderes de turma, com a equipe do Gêmeo, tem vários alunos engajados e alguns professores também que gostam da temática. Eu vou propor para as minhas coordenadoras, para realizarmos uma pesquisa de quantas escolas estão trabalhando essa temática, se é só na Semana da Consciência Negra, ou se tem alguma proposta de montar um núcleo e disseminar essas ações durante o ano todo. E vou conversar com a Elisandra também, que é minha orientadora, de propor para eu, talvez, a Cíntia, a professora Zionice, desenvolvermos um trabalho e publicar pela editora que eu publico meus livros, que é a editora Pindorama, que é de Birigui mesmo, que é coordenada pelo professor Deidmar, do Instituto. Talvez possamos fazer um rastreamento aí nessa publicação científica da temática trabalhada no estado de São Paulo, junto com outros grupos do NEABI e dos institutos federais. Ok. Tem uma outra questão aqui que foi colocada, né? Como você conseguiu, né, realizar esse projeto em sala de aula com a diversidade presente em sala? Então, foi colocado aqui. Teve alguma dificuldade? Comente um pouco sobre isso. Eu acredito que seja da Daiane. Tiveram diversas dificuldades, barreiras, para falar a verdade, porque não era em toda sala que eu entrava e em toda unidade escolar também que essa proposta era bem recebida. A lei, em algumas escolas, não era muito trabalhada, eu percebi, eu tinha que fazer todo um trabalho aí teórico, né, com os meus gestores, coordenadores, e a realidade de uma escola para outra é bem diferente.
tanto da parte gestora quanto da parte dos estudantes. Às vezes a parte gestora, de coordenação, era bem aberta ao projeto, que nem nessa escola que eu estou agora no momento, a temática é super aceita e trabalhada. Mas os estudantes, de repente, você chegava na sala, eles acreditavam que não tinha racismo, não era importante ter uma educação não racista, não era necessário desenvolver um comportamento antirracista, ficar na posição passiva mesmo, né? Não atuante. Então, foi bem complicado. E eu consegui driblar algumas situações. Mas em cada unidade escolar vai ter uma característica diferente mesmo. A gente vai ter aquele jogo de cintura. Ok, Daiane. Olha, a Sandra Mara Souza Santos também pergunta, né, quais as dificuldades que foram vencidas ao longo dessas experiências. E aí engloba também a Cíntia, né? Eu acho que foram essas barreiras que nós encontramos mesmo, né? Nem tanto com relação à característica da escola mesmo, né? Mas sim dos estudantes, que a maior dificuldade é quando entramos na sala de aula, essas barreiras com relação à prática da educação étnico-racial. Certo. Eu ia até complementar, Dai, que eu estava aqui pensando enquanto você estava apresentando, tudo falando, a questão assim da família, se você tem assim esse feedback assim da família, assim, você chega a ter vindo dos alunos ou dos próprios pais, assim, você tem esse retorno de todo esse conjunto de atividades que vocês fazem, de repente vir uma mãe aí e fala, nossa, a partir do que meu filho traz, né, da escola, eu estou repensando determinadas atitudes, tal, eu queria saber um pouco disso, assim. E aí depois eu respondo a pergunta da Sandra. Tá. Tem, com certeza. A família tem uma grande participação. Na verdade, eu trabalho bastante essa questão com os pequenos, né? Então, eu tenho que ter muito contato com os pais. E eu converso com eles para fazerem uma entrevista informal mesmo com a família sobre a questão da ancestralidade, dos antepassados, se a mãe já passou alguma situação de racismo, se o pai sofre com essa característica, né, da nossa sociedade. E as mães depois entram em contato com elas mesmas, transmitem o relato que elas passaram. Algumas que não conheciam a temática agradecem por ter melhorado a relação social das crianças, da família mesmo, com pessoas afrodescendentes, africanas, pretas e negras. Então, o feedback é bem positivo. Passando por cima de todos os obstáculos. Dai, são muitos os obstáculos, né? São imensos, todos os dias. A Sandra perguntou, né, das questões, das dificuldades, e assim, eu não trabalho com essa temática no Instituto, assim, né, o meu projeto é particular, tal, né, mas aí vivenciando isso, estudando e pesquisando sobre, a gente começa a dar nome às coisas. Então, né, assim, vendo as pesquisadoras, as teóricas, e é isso mesmo, assim, esse processo, ele é doloroso de saber, de dar nome às coisas, de fazer essa investigação da nossa história, porque tem muita atrocidade aí no meio disso tudo, mas é também libertador. Então, como a Dai falou, assim, são inúmeros os obstáculos, embora eu não esteja em sala de aula trabalhando sobre isso, eu estou atuando de uma outra forma. Então, eu estou me remodelando. E isso também é um processo de muita dificuldade, de assumir, de usar um turbante, de compreender o porquê de um turbante, utilizar um acessório desse, assim, se a gente estivesse aqui há 2, 3 anos atrás, eu seria outra Cíntia sentada aqui, com cabelo de chapinha, e assim, isso não tem problema, né, em ter o cabelo alisado ou não, a questão é a gente saber o porquê das coisas e ter a escolha. Então, hoje eu tenho essa consciência, mas é um processo, assim, com muitas barreiras, porque andar dessa forma que eu estou aqui, é puramente estético? Não, não é. Mas andar dessa forma aqui em Araraquara, assim como em vários outros lugares, me devolve olhares tortos. Ontem eu fui num evento, numa escola assim, aí o pessoal perguntando, eu falei, gente, o turbante em muitos lugares choca. As pessoas vêm perguntar, mas por que você usa turbante? Eu falei, por que eu não posso usar turbante? Tem um turbante que eu utilizo que é fechado. Uma vez uma moça me perguntou, ela falou, mas eu tô vendo que você tem cabelo, por que você está usando esse turbante?
Então, ela associou o turbante a tratamentos de saúde, assim. Então, não tem a noção, né, que é uma indumentária, que tem uma característica africana, que tem uma história, não tem, assim. Então, é diária essas barreiras, mas a gente não desiste, se fortalece, tenta seguir, né, da forma que a gente pode, aí, com as ferramentas que a gente tem, né. Olha só, Cíntia, lá na escola que eu trabalho, né, é uma situação, é uma escola bem inclusiva, assim, que trabalha bastante a questão da diversidade. Daí ontem eu fiquei o dia todo com um turbante, cada hora que eu ia buscar uma turma para participar da instalação, da oficina artística, eu chegava na sala e eles falavam assim, ai, Pro, que linda, você tá igual a nós. Então a recepção foi bem positiva, né? Mas é um longo trabalho aí para conseguir chegar nesse desenvolvimento aí. É totalmente ao contrário, né, Day? Assim, eles já incorporar. O trabalho que você faz é de uma ressignificação mesmo. Então, eles já incorporaram o belo, o aceito, o diferente, ficaram felizes de te ver com o turbante. Aí a gente vai para determinados lugares e você né? Opa, peraí, né? Tá estranha, ela tá. Por que ela está com essa indumentária, com esse brinco e tal. Então, é muito bonito você trazer esse feedback para nós, que as crianças, né, já estão com essa outra vivência, com essa outra visão, serão adultos totalmente diferentes. Sim, sim. Então, aqui o pessoal está parabenizando, viu, vocês, está dizendo parabéns pelas apresentações, experiências edificantes, né? A Sandra Mara está agradecendo aí a participação e as respostas significativas das palestrantes, né? E ela se sente representada como cidadã brasileira, né? Sou grata a todas, ela diz, né? Então, eu acho que a gente já passou, né? O nosso teto aí de meio-dia, a gente vai, então, agradecer a todos e a todas que participaram desse evento, agradecer em nome da Comissão Etno, né, essa manhã muito proveitosa para a gente estar aqui. Eu vou pedir agora que todos abram as câmeras para a gente poder fazer uma foto oficial para encerrar, né, esse evento aí tão grandioso que nós, né, conseguimos aí realizar. Eu ia pedir isso também, né? Uma print aí, quem estiver com o celular aí dos nossos contatos, tirem a print do celular também. Que eu vou tentar abrir aqui para que todos apareçam. Aí eu acho que ficou. Nós estamos em 36 aqui, né, representados. Eu vou tentar fazer um layout aqui para a gente conseguir o maior número. Ainda tem 6 pessoas. Vamos ver aí. Acho que 42 a gente consegue pôr todo mundo aqui. Só ficaram 6 fora, né? 6 fora. Vamos abrindo aí as câmeras para a gente fazer uma foto oficial. Pode ser? Tem 4 ainda fora. Eu estou tentando arrumar aqui o layout para a gente fazer uma foto oficial, né? Nós não estamos presencial, mas a gente pode fazer uma foto oficial aí pelas tecnologias, né? Aqueles que não sentirem a vontade para abrir, mas a gente espera ainda mais uns minutos. Nós estamos em 32. Apenas 2 pessoas que eu não consegui fazer aqui essa coisa do layout. Vamos ver. Eu estendi o máximo aqui. Deixa eu ver. Agora a gente conseguiu, tá todo mundo na minha tela para eu dar um print, gente. Vamos lá, então, agora todos podemos já fazer o print? Podemos, né? Então tá, vamos lá. Vamos fazer vários prints. Peraí, deixa eu ir copiando esse para ter mais de uma foto, né? Do evento. Agradecendo aí a participação de todos, né, que nos assistiram nessa manhã. Nem na escolha vamos optar pela que estiver mais bonita, ninguém né, que tivermos mais perfumadas, né?
A foto sai com o olho fechado também, tem que procurar. Já que a gente estava falando aí, né, assim, de alguma forma, né, de vencer as imagens, né? Bom, então acho que é isso, né? Agradeço a todos e todas. Um grande beijo. Os contatos das palestrantes, elas disponibilizaram, né? Então, isso também vai ser disponibilizado na playlist do YouTube lá, né? E uma boa tarde a todos e todas. Uma boa tarde. Até mais. Gratidão a todos. Até mais, gente.